Pacaembu vai ficar sempre numa saudade muito grande. É um estádio que eu gosto muito, que eu sempre gostei muito de jogar. O Estádio Paulo Machado de Carvalho, o Pacaembu, é um dos ícones do futebol brasileiro. E grande parte da história do nosso futebol foi contada aqui. E um dos times que melhor escreveu essa história foi a Sociedade Esportiva Palmeiras e o próprio Palestra Itália. Primeiro jogo do Pacaembu, 1940, Palestra Itália 6-2 contra o Curitiba. Jogo seguinte, primeiro campeão do estádio, o Palestra Itália. Em 42, nos obrigaram a mudar de nome. O primeiro jogo da Sociedade Esportiva Palmeiras foi aqui no Pacaembu. E foi o primeiro título também da Sociedade Esportiva Palmeiras. Pacaembu é um estádio histórico. Eu acho que todo palmeirense sabe o que representa o Pacaembu. 1940, Palestra Itália, inauguração, 6-2 no Curitiba. 1942, dia histórico que o Palmeiras foi campeão paulista em cima do São Paulo. Os jogadores entraram com a bandeira do Brasil, isso até de arrepiar. O time que mais ganhou títulos aqui no Pacaembu, a torcida é acostumada, sempre lotou. 1994 é o título, acho que eu fico até, é complicado falar isso, acho que muitos palmeirenses aqui, se perguntar do título brasileiro de 94, vão ficar emocionados. Edmundo cruzando, Rivaldo faz o gol, Palmeiras bicampeão brasileiro 94. Estádio que vai deixar saudades, mas a gente sabe que agora na Allianz Parque é o começo de uma nova era para o Palmeiras. Então, eu, na verdade, lembro que a primeira vez que eu tive assim, essa oportunidade de entrar no estádio do Pacaembu foi em 1960. Fizemos um amistoso entre a seleção amadora carioca contra a seleção amadora de São Paulo. Então, essa foi a primeira oportunidade que eu tive de ter estado lá dentro do estádio, conhecer, na verdade, o Pacaembu. Pelo Palmeiras do Pacaembu eu lembro. Foi contra o Corinthians, foi um Rio-São Paulo, naquele no Rio-São Paulo podia mudar jogador à vontade, então terminou o primeiro tempo, nós estávamos perdendo de 1-0. Aí o Silvio Pirillo era o técnico, me chamou, fez uma substituição, colocou eu e colocou mais um jogador, não me lembro agora quem era. Porque o Ademir estava um pouco doente, né? Tinha passado com febre e tudo à noite e não estava se sentindo muito bem. Eu entrei no lugar dele e comecei a correr no meio da defesa do Corinthians, deslocava para um lado, deslocava para o outro, porque eu era magrinho e eu tinha toda aquela vontade, né, de vencer aqui no Palmeiras, que eu tinha acabado de chegar, foi em 64. E com aquilo desnorteou o sentido de marcação da defesa do Corinthians.
E aí nós empatamos e fizemos o segundo gol. Foi Geraldo Scotto e Servilho parece que fez o segundo gol. E vencemos a partida 2-1. Então aquilo para mim foi muito bom porque já começou a me erguer. E já comecei a aparecer dentro do Palmeiras. Para mim, assim, a estreia foi muito importante e assim, a ansiedade, né, fica demais por causa que um estádio como é o Pacaembu, um estádio bom, campo bom e estádio grande, que a torcida estava em peso, estava lotado. Então, para mim tem uma importância muito grande, né, porque foi onde eu estreiei como profissional, meu primeiro jogo e me ajudou muito, né, assim, de estar lá, porque se jogar num campo ruim, essas coisas assim, pode te atrapalhar. E não, o Pacaembu é um campo bom, estava bastante ansioso na estreia contra o Flamengo, mas os jogadores me acalmaram, me trataram bem, me receberam bem e me ajudou bastante para eu poder ir tranquilo para o jogo. O primeiro gol que eu fiz no Pacaembu foi um gol de cabeça, um arremesso lateral do William Matheus, que ele bateu o lateral e eu subi mais que a zaga deles e consegui fazer o gol. Também vai ficar marcado, acho que o gol que eu fiz contra o Sampaio Corrêa, que era o quarto gol do quarto jogo seguido. Eram 4 jogos e foi o quarto gol. E para mim aquele gol ficou marcado, onde que também cravou mesmo a comemoração do degolador, ceifador. Foi o meu segundo jogo no Pacaembu, foi contra a equipe do Grêmio, um jogo muito importante pra gente, um jogo muito bom de jogar. Tava o estádio lotado, a torcida toda vibrando, a gente saiu atrás do placar e a gente empatou e eu pude fazer o segundo gol, foi muito emocionante, foi realização de um sonho, não sabia nem como comemorar na hora que fiz o gol, então eu fiquei muito feliz podendo ajudar a equipe. Ter feito o gol ainda para ajudar a equipe foi uma sensação muito boa e emocionante, porque o estádio estava lotado, o time saiu atrás, pôde virar o jogo e com um gol meu ainda é a realização de um sonho. Estar jogando no profissional, poder fazer o gol e ajudar a equipe. Olha, o Pacaembu, na verdade, para mim, ficou muito marcado num jogo em que eu fiz 2 gols contra a Portuguesa. Foi um jogo de manhã, às 11 horas, um domingo de manhã. E nesse jogo, eu lembro que foi em abril, porque o meu pai veio assistir esse jogo. E normalmente eu, como meia, eu não fazia muitos gols, não. Mas nesse dia foi assim uma coisa interessante, porque eu fiz 2 gols. Eu ganhei o melhor homem em campo, eu ganhei um rádio, então foi assim, acho que uma despedida. Se não me engano foi em 77, abril de 77, um jogo contra a Portuguesa de manhã, em que fiz 2 gols, podia ter feito o 3º gol, mas foi uma despedida, eu acho que sensacional, uma coisa que eu não vou jamais esquecer. O Pacaembu vai ficar na minha história, na minha memória, também por esse jogo, pelos gols que eu fiz. Certa ocasião teve um jogo, aí eu já era técnico. Teve um jogo contra a Portuguesa de Esportes no Pacaembu. Nós vencemos por 3-0. O Ademir foi considerado o melhor jogador em campo, ele fez 2 gols esse dia. E foi um domingo de manhã. Então estava lá minha esposa, meus filhos, alguns parentes, muitos amigos, né? E aquilo ali foi uma comemoração muito bacana para mim, né? Porque eu estava iniciando no Palmeiras, era 76, me colocaram de técnico, né? Eu não esperava aquilo, mas fui colocado ali como técnico. E vencemos a partida muito bonita, até por sinal.
E ali, essa partida eu nunca me esqueço, porque aí eu era técnico e estava iniciando na carreira de técnico. Jogar no Pacaembu sempre foi muito legal, sempre foi um campo bem bacana, tanto é que, né, o meu jogo de número 500, a gente tinha perdido o primeiro jogo para o Vitória, precisava de ganhar de 3-0, né, e a gente conseguiu essa vitória no Pacaembu. Né, um jogo praticamente a gente estava desclassificado, então é uma lembrança muito boa que eu guardo do estádio. E também no meu jogo de despedida, né, foi feito lá, estava cheio, então são duas partidas aí que ficaram gravadas na minha memória. Pacaembu, tivemos muitas histórias ali já também. Pacaembu teve histórias até mesmo antes de eu começar a jogar nele, né? E para mim foi especial o momento, é um estádio que vai ficar gravado em minha memória para sempre, porque foi um momento que marcou, foi meu primeiro gol com a camisa do Palmeiras. Então foi um momento que é inesquecível e muito importante. É um estádio que com certeza vão sentir saudade, sim, dele, mas só que também estamos muito ansiosos para a nossa estreia na nossa nova casa e que seja uma estreia e vários jogos com muitas alegrias e vitórias. Eu acho que esses 4 anos que o Pacaembu nos ajudou bastante e que nós tivemos em obra foi muito bom, mas agora com a nossa arena pronta, né? Eu acho que o mais importante é nós nos voltarmos a nos acostumar a jogar na nossa casa, junto com a nossa torcida, e o Pacaembu vai ficar realmente numa saudade. Eu acho que foi muito bom, mas para nós, para os jogadores, para a torcida, é muito bom nós termos a nossa casa e agora temos, nesse ano de centenário, esse presente que a Allianz Parque nos deu. Então é importante nós voltarmos para a nossa casa, isso que eu acho muito bom. Falta, claro que vai fazer, né? Porque quando você se acostuma a jogar no campo, né? Então o campo vai fazer falta, principalmente por ter jogado esses últimos 4 anos, quase todos os jogos como mandante lá, né? E até porque a adaptação ao novo estádio também vai ser um pouco demorada, porque, né, quando a gente jogava no Palestra, a gente já tinha um sistema para jogar em casa, mais ou menos, a gente já jogava lá há muitos anos. Então acho que o Palmeiras estava se adaptando a Pacaembu e toda adaptação demora um pouco, né? Então acho que vai ter um problema um pouco de adaptação ao novo estádio, mas tomara que isso seja breve. Mas que claro que o Pacaembu vai fazer falta, até porque era a nossa casa dos últimos 4 anos. Né? Eu acho que o Pacaembu sempre deixará saudades, né? Porque os áureos tempos do Palmeiras, as maiores conquistas foram ali dentro, né? Rio-São Paulo, Campeonato Brasileiro, os próprios Campeonato Paulista, porque tanto Parque Antártica como o Canindé, às vezes não suportava um número de pessoas muito grande. O Pacaembu cabia 50, 60 mil pessoas. Então todos os clássicos finais praticamente eram feitos ali. Quando era contra o São Paulo, jogava um no Morumbi e um no Pacaembu. Então o Pacaembu realmente vai deixar saudades para todos nós, né? Agora, o nosso campo é o campo mais bonito que tem no Brasil, pela estrutura dele e pela forma como que ele foi feito. Que ele foi feito como para jogo de futebol e para assistir teatro. Então você, da onde você está, você tem uma visão tranquila de uma partida de futebol. Então o Palmeiras, nessa parte, a W Toro está de parabéns e o Palmeiras pode usufruir daqui para frente e fazer do nosso campo um grande handicap para a gente buscar muitas vitórias e outros títulos mais, é o que a gente quer, né? O Pacaembu vai ficar sempre numa saudade muito grande. A gente espera que o estádio continue sempre ali. Não é só o campo de futebol, mas nós temos a piscina, temos as quadras, temos as pessoas andando no Pacaembu. Então o Pacaembu vai ficar sempre na nossa história.